do céu a proclamar, rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Hoje, no fechamento do trimestre, eu convido a vocês para que possamos juntos fazer uma oração. Santo Deus, muito obrigado por uma lição tão maravilhosa que Tu nos enviastes, estudando o Evangelho de Marcos. Nos abençoe, Senhor, para que tudo que aprendemos aqui possa servir para a nossa edificação na Tua Palavra, crescimento na Tua graça e fortalecimento da nossa fé na missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Continue nos dirigindo e nos abençoando. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Evangelho de Marcos. Revendo o trimestre por alto, o que nós estudamos, na primeira lição, o princípio do Evangelho. Nós vimos, irmãos, que o Evangelho é a base sólida da vida cristã. Entendermos o Evangelho, vivermos o Evangelho e ensinarmos o Evangelho compõem o significado cristão da nossa vida e da nossa missão. Na segunda lição do trimestre que nós estudamos, um dia no ministério de Jesus. Vimos que é trabalho duro, irmãos, duro mesmo. Na lição de número 3, controvérsias. Nós vimos que mesmo em meio a tantas controvérsias e tantos paradoxos, mas Jesus sempre atingiu o alvo, sempre atingia o alvo, com todas as suas mensagens e toda a sua forma didática de ensinar. Quarta lição, parábolas. Nós vimos aí que ele também, dentro da sua didática de ensino, ele tinha o hábito de apresentar essas figuras, essas parábolas, essas alegorias que sempre vinham recheadas com muito impacto. Ensina com muito poder a lição necessária para cada um de nós. Depois nós vimos a quinta lição, milagres à margem do lago. Uma verdadeira exposição, distribuição de poder e fé. A cada milagre, a cada passo das trajetórias dele, não só em torno do mar, especificamente o que nós estudamos aqui, com aquele desenrolar da mulher com fluxo de sangue, que foi curada, depois a ressurreição de Tabita, filha de Jairo, com diversos outros milagres por onde quer que ele andava, era uma verdadeira exposição de poder e fé, vindo de Deus, usando o seu instrumento vivo, Jesus, exemplificando para os seus seguidores e os seus futuros, seus apóstolos e discípulos, exemplificando a forma de ação que eles também, como instrumentos vivos, até chegar aos nossos dias, seríamos usados semelhantemente para cumprir com a nossa missão. Depois, na sexta lição, nós estudamos de dentro para fora. Outra forma de impacto e controvérsia, né? Ele dizer que o que faz mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. Ele não está se tratando ali de alimentação, mas está se tratando da nossa mente, do que realmente preenche a nossa mente no dia a dia. E de acordo com aquilo que expressamos, aquilo que sai da boca é o que realmente faz mal. Ele diz que dentro é que vai os adultérios, os pecados, etc. Tudo quanto é tipo de maldade e armação que é contrária à base do Evangelho e do comportamento cristão. Essa foi a aplicação desse conteúdo analisado desse tema. Depois a lição de número 7 e a lição de número 8, ensinando os discípulos parte 1 e ensinando os discípulos parte 2, aí nós percebemos que na primeira fase nós vimos que os discípulos precisavam aprender que a caminhada é dura, entender isso e assumir esse compromisso de caminhar pela porta estreita, passar por ela e seguir avante. E na segunda fase, entender que o cálice não é doce, é amargo. Passaríamos grandes decepções, sofreríamos grandes amarguras,
mas que ao final, os que entram pela porta estreita encontram realmente o conforto e a salvação absoluta. E os que entram pela porta larga é diferente, né? Parece que é tudo mais fácil, mais tranquilo, mas é a perdição, precipício abaixo. Depois a lição 9, controvérsias em Jerusalém. Irmãos, ali nós vimos, dentre várias coisas que aconteceram ali, percebemos dois pontos interessantes. Um que foi a figueira amaldiçoada, deixando a lição para aquele que tem potencial para dar fruto e não dá fruto. É isso que acontece, acaba se perdendo, sendo descartado. E vimos outra situação que foi a purificação do templo. Ele passar a mão num chicote e sair quebrando tudo que tinha ali, aquela bagaceira de coisa que os sacerdotes tinham criado há pouco tempo para promover capital, enriquecimento ilícito, contrário às orientações de Deus. Eles queriam achar uma forma de estar vendendo as ofertas, de estar vendendo aqueles animais, aquelas aves e tudo mais. E aquilo começou a virar uma feira, né? Na realidade, ali nas proximidades do templo, no pátio do templo. E Jesus, quando chegou e viu aquilo, acabou com a barraquinha deles do dia para a noite. Foi quebrando tudo. E colocando todo mundo para correr. E isso acabou, depois ele sendo indagado com que autoridade que ele fez isso e tudo, e ele acabou usando uma expressão que mais tarde seria um dos argumentos utilizados para compor o crime de blasfêmia que o conduzira à morte. Ele alegou que aquele templo ali, ele destrói ele num dia e em 3 dias ele reconstrói ele, se referindo à ressurreição dele, e foi isso que ele fez de fato. Ele morreu num dia, passou 3 dias na sepultura, e assim que ele ressuscitou, todas aquelas cerimônias tinham sido deixado de valer para o céu desde que ele teria, no dia então que ele teria destruído o templo. O véu rasgou de cima e embaixo, inutilizando as cerimônias hebraicas, as cerimônias ritualísticas do santuário, por cerca de 4.000 anos, né, desde a saída dos nossos pais do jardim, foi utilizado essa prática de sacrifício de animais como rituais cerimoniais, substitutos do sangue de Cristo, figurativos, é claro, o que dos dias de Moisés, então, cerca de 1.500 anos para cá, até nos dias de Cristo, já se falavam em santuário construído lá no Êxodo, né? Que foi construído o santuário, e daí adiante, até nos dias de Salomão, que construiu um templo definitivo, e toda a história que vocês conhecem. Tudo isso, as cerimônias foram inutilizadas no ato da morte de Cristo, que o véu rasgou de cima e embaixo, porque João Batista apontou o dedo para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De fato, ele morreu, rasgou o véu do santuário de cima e embaixo, e agora, ao 3º dia, ele ressuscita com a era do cristianismo viva, dizendo, como na representação da última ceia, que o sangue é o dele que passa a valer, o corpo é o dele que passa a valer. Então ele mostra que o corpo dele, a carne que nós devemos comer, representando a sua palavra, e obedecê-la, tê-la como absoluta na orientação e no crivo de decisões de qualquer tipo de assunto relacionado com a palavra de Deus ou com a ordem eclesiástica, a Bíblia. Não tem livro, não tem ordem, não tem homem, não tem igreja mais importante que a Bíblia. Abaixo de Deus tem a sua palavra, que é a autoridade e a regra de fé para o cristianismo. Saiu disso aí, está indo para a bagunça babilônica, para a baderna babilônica. Tudo que fazemos contrário às orientações do texto sagrado. Na lição 10 nós estudamos os últimos dias. Estudamos aí, passo a passo, do sermão profético, mostrando as profecias, se estendendo num prisma escatológico que vai à frente dos nossos dias,
toda a orientação que nós deveríamos observar dos acontecimentos. E o foco principal foi o aviso, detalhamento da última grande crise que surgiria durante 3 vezes. A primeira delas, relacionada com o cerco e abandono de Jerusalém, onde livraria os cristãos, e o ano 70, fazendo parte dessa primeira fase, onde os judeus, no ano 70, 3 anos e meio após o cerco e abandono do cerco, eles sofreriam a fúria romana. A segunda grande crise seria a Inquisição, desde o ano 538 ao ano de 1798, aonde uma grande tribulação como nunca se viu desde aqueles tempos até ali, eles passariam. E a última para os nossos dias. Em todas elas, ele deixou o aviso de abertura, apontando para Daniel 9:27, que quando o assolador chegasse, como descrito pelo profeta Daniel, que nós deveríamos sempre ficar alerta, ficar atento, porque estaria o assolador, que é governo mundial, sempre governo mundial, representando ações de cunho específico, como foi o caso da destruição de Jerusalém, da Inquisição, e vai ser nos nossos dias. Hoje temos aí o grande dragão, que tem ido juntamente com a representação dos seus 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, representado pelo dragão, falso profeta e besta, indo ao encontro dos reis da terra, os congregando nessa grande nova ordem mundial, que na representação física aqui no planeta, temos visto um grande representante do dragão, a China, né? Que não participou nem da Primeira nem da Segunda Guerra Mundial. E aí viemos uma história grande, né, de uma situação que explodiu de lá da cidade de Wuhan, espalhou para o resto do mundo, e o planeta todo sentiu o peso. E a economia mundial, e o PIB chinês não caiu, coisa incrível, né? Subiu, enquanto o PIB mundial de todas as nações caíram, o dela subiu e continua crescendo. E o domínio mundial tem sido indiscutivelmente expresso no crescimento e progresso dessa grande nação sobre as demais nações da Terra. E domínios, compras de grandes indústrias, grandes impérios, grandes fábricas pelo mundo inteiro, grandes lavouras que eles têm dominado no mundo inteiro. E as pessoas não estão observando que isso faz parte de um grande processo da nova ordem mundial, que está avançando claramente e distraindo as pessoas com diversos outros assuntos, que os assuntos que deveria estar atento, a maioria não está, fundamentados na palavra de Deus. E precisamos, graças às orientações que temos no sermão profético, de ficar conectado, porque o dragão mostrou os dentes. A pandemia que aconteceu no planeta foi suficiente para apresentar o peso dos acontecimentos proféticos e escatológicos. As picadinhas que surgiram também é um assunto gravíssimo, que tem trazido de arrastão muito mais prejuízo do que foram os prejuízos durante a pandemia mesmo. Coisa gravíssima. Esse domínio ditador no mundo inteiro, toda essa infraestrutura política corrompida que toda a vida fez parte do mundo, mas de forma tão evidente quanto hoje, tão clara e na cara dura como hoje, não se consta na história mundial. Tudo é suficiente para ver que o dragão mostrou os dentes, que o assolador mostrou os dentes, e em muito breve ele estará desfechando. E aí, você já tem o seu lugar? Para o momento em que a coisa desandar de vez, você tem o seu lugar preparado para enfrentar a última grande crise? Porque sabemos que nas grandes cidades, nas pequenas cidades também, haverá um arrastão de confiscos e coisas do gênero. Coisa que nós vimos aí na Venezuela, que do lado que aconteceu, em vários outros lugares do mundo, onde é dominado por esse tipo de força política pagã. Isso vai acontecer geral, irmãos. E aí?
Você já preparou o seu lugar? Porque se você tem o seu lugar, mesmo que você não tenha uma construção lá no lugar, mas você vai com a sua barraca, com a sua tenda, com o seu rancho de palha, com o que for, e você se arruma lá no seu lugar. Tem o seu lugar. E tem o espírito de êxodo e comunidade, que nós estaremos fazendo o último êxodo agora deste velho mundo, para a Canaã celestial. Mas durante esse tempo, teremos como cuidar uns dos outros, nos lugares do mundo aonde foram preparados, tem sido preparado refúgios para isso. Fiquem atentos, não demore a tomar suas decisões, porque o tempo está próximo. Muito mais do que se possa imaginar. Não se distraia com os encantos do mundo. Não se apegue tanto aos seus bens, porque na realidade nós somos só mordomos, os bens são de Deus. Se alguém pensa que está tomando de você ou tomando de outro, não, está lançando a mão naquilo que pertence a Deus, e eles prestarão contas com Deus. Nós só precisamos de ficar atentos e agir conforme a sensibilidade que o Espírito Santo nos dá através de ouvirmos e estudarmos a palavra de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Na lição 11 nós vimos levado e julgado. Nós percebemos aí a traição e a condenação de Cristo. Assuntos gravíssimos, né? E na lição 12, julgado e crucificado. Nós vimos a condenação de Cristo, o seu martírio, mas vimos a sua vitória, o que nos garantiu a nossa salvação. E hoje, na lição 13, nós temos o Senhor ressuscitado. Não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o tinham colocado. Marcos capítulo 16, verso 6. Engraçado, né? Tem nada a ver, mas o povo não acredita em ET, né? A maioria acha ruim, mas esses indivíduos que está registrado estavam falando isso aqui, ETs não são desse mundo, são anjos, são do reino eterno. E estava mostrando que ali onde os mortais tinham colocado o corpo dele, já tinha saído. O próprio Deus, irmãos. Antes que o mundo fosse mundo, Deus já existia. Ele não é desse mundo. Jesus, o Verbo que se fez carne, o Cristo que já existia na eternidade, se fez carne e habitou entre nós. Sim, ele se tornou um terreno. Ele deixou de ser totalmente extraterrestre para ser um terreno a partir do momento que ele se fez carne e habitou entre nós. E esse mundo nosso, o nosso planeta, foi escolhido para que ele viesse e cumprir com a sua missão de salvação e de redenção a todos os que caíram um dia. E é por isso que é muito especial eu e você, que somos habitantes deste mundo, entendermos essas mensagens e aprofundarmos no conteúdo delas e fazermos parte da missão que Deus confiou a mim e a você para levar esse evangelho a todo o povo, tribo e língua, a todo mundo ao nosso redor. No segundo tema, alegrando-se na ressurreição. Analisando Marcos 15, de 42 a 47 e 16, de 1 a 6, realmente, irmãos, a gente deve aqui primeiro lembrar que por mais que foi duro e triste, o impacto foi tão grande de Cristo morrer, sofrer e morrer na cruz daquele jeito, os discípulos terem fugido o tempo todo, não teve coragem nem de acompanhar de pertinho esse desfecho amargo da vida de Cristo. Eles estavam tão amargurados com tudo, que com tudo isso eles não se lembraram em momento algum que ele tinha dito que ia ressuscitar. E quando eles ouviram falar da ressurreição, que ele foi primeiro a aparecer a algumas pessoas antes de aparecer para os 11, quando um ia chegando e contando que tinha visto, ninguém acreditava, achava que era só fantasia, que era algum tipo de delírio que o indivíduo estava sofrendo. Mas quando de fato ele apareceu para todo mundo, passou por todo mundo, fechou o contexto, a alegria foi irradiante dos seus corações. E como que aconteceu tudo isso? Aqui no terceiro tema, já vimos a pedra removida.
Em primeiro lugar, nós temos que analisar aqui, meus irmãos, alguns estudiosos podem até apresentar a ideia de que, se Deus quisesse, tinha feito assim, o assado. Deus não trabalha dessa forma, irmãos. Deus é um Deus perfeito, um Deus grandioso, poderoso, que também é o criador de regras, de conceitos imutáveis e absolutos. Então, não é porque Deus quer ou deixa de querer que vai fazer isso ou aquilo. Se assim o fosse, não precisava de ter acontecido tudo o que aconteceu na história do grande conflito. Deus já podia ter, logo que o diabo pecou, já exterminado com ele e tudo, mas não, Deus é amor. Então, tudo o que ele falou, tudo que ele deixou orientado para o universo, leis universais, tudo precisa ser seguido critérios que Deus também mostrará que dentro daquela base ele não vai fugir dela. Então, a ressurreição de Cristo não é uma ressurreição como outra qualquer. Aqui nós não estamos falando de uma pessoa que estava dormindo no sono da morte. Nós estamos falando de uma pessoa que foi morto, o único que foi morto de fato na história do universo. Como consta em Apocalipse 1:5, ele foi o primogênito dos mortos. Assim está escrito, não foi eu que escrevi, está lá. Então ele morreu a morte eterna, no sentido absoluto. Ele só ressuscitou porque garantidamente ele não tinha pecado. Se ele tivesse pecado, vacilado, pela palavra de Deus que não tem volta, ele jamais sairia do túmulo. Estaria com qualquer outro que morreu, e sem a graça de Deus e o poder de Deus e o perdão de Deus e a misericórdia de Deus, estaria ali para sempre. Então Cristo venceu uma missão plena e absoluta. Ele venceu a morte eterna, porque ele viveu como mortal. Ele não nasceu com o corpo perfeito, ele nasceu como uma criança qualquer, mortal, contudo com tendências pecaminosas oriundas do sangue que ele recebeu nas suas veias, que é o nosso sangue. É o sangue que veio de Raabe, é o sangue que veio das veias de Davi, de Salomão e de todos os que antecederam a ele até ali nos dias de Maria. Então esse sangue é o que alimentou a veia e o cérebro dele e a mente dele. Entende? E o Deus vivo o tempo todo estava com ele, o conduzindo como uma nova criatura. Como um Adão que não nasceu perfeito, e pecar para ele seria a coisa mais difícil que existia. Mas ele nasceu como um Adão, já com sangue imperfeito, que pecar seria uma questão de estado de dedo. Ele nasceu com tendências pecaminosas, porém sem pecar. Ele nasceu com essas inclinações já dos seus ancestrais circulando no seu código genético. E ele venceu tudo isso. Por isso ele foi o segundo Adão poderoso, que ele nasceu com tendências, não cedeu às tendências. Ele venceu as tendências. E por isso que quando ele morreu, foi garantido a sua salvação, a sua ressurreição, o seu poder, o seu retorno à sua condição original, antes de se tornar um de nós. Voltou a ter o seu corpo normal como antes, carregando apenas as marcas da crucifixão, os seus cravos, porque ele mostrou para os discípulos, especialmente para Tomé, lembra? Pois é. A pedra removida. Cristo só ouviu a voz de Gabriel, do anjo do trono, justamente porque ele desceu vitorioso à sepultura. E por isso ele saiu de lá vitorioso e garantindo a minha e a sua vitória, pela graça de Deus. O quarto tema: mulheres junto ao túmulo. Irmãos, analisando Marcos 16, de 1 a 8, é muito interessante isso aqui, porque mulheres, naquela época, era muito desprezado, como se fosse nada. E ele aparece justamente para elas primeiro.
Principalmente a primeira delas, Maria Madalena, que o conteúdo bíblico até apresenta, na qual ele tinha expulsado vários demônios. Irmãos, isso tem um teor muito especial, porque essas pessoas, quando foram lá dizer que tinha visto Jesus, ninguém acreditou. Mas quando os discípulos de Emaús também comentou que viu, eles também não acreditaram. Eles estavam assim, todos propensos a entender que as pessoas estavam delirando, de tanto impacto que sofreram com a perda dele na crucifixão. Mas, com o tempo, eles entenderem que Jesus apareceu primeiro às mulheres, mostrou o peso que essas criaturas teriam durante o desenrolar da missão do ID, da pregação do Evangelho. As mulheres, grande participação. Que isso foi um sinal que estavam mudando, que elas tinham o seu lugar como servas do Senhor, assim como os homens como servos do Senhor. Que eles andariam normalmente, durante a história da pregação do Evangelho, andariam lado a lado, fazendo o mesmo trabalho. Pense nisso. Uma marca muito interessante, essa participação delas de forma prioritária após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No quinto tema, aparecendo a Maria e a outros. Irmãos, a primeira coisa que a gente deve observar aqui, ao estudar Marcos 16, de 9 a 20, é que ele não foi reconhecido por ninguém, de todas as formas que ele surgiu, que ele apareceu. Ele não foi reconhecido. Por quê? Porque justamente ele ressuscitou na sua forma original. A única diferença que tinha da sua forma original para a forma atual dele eram as cicatrizes do Calvário. Em seguida, como nós estudamos no tema anterior, ele apareceu às mulheres. Primeiro a Maria Madalena, a outras. Em seguida, apareceu os discípulos de Emaús. Depois, apareceu a Pedro, apareceu no mar, para Pedro e outros. E finalmente aos 11, e daí para frente, os 40 dias aqui na terra, cumprindo missão. Daqui e dali, encontros e encontros com diversas pessoas, discípulos e seguidores, estavam se aglomerando aonde ele fazia reunião durante esses 40 dias. Por desespero, tanto do Império Romano, quanto da liderança judaica. Total desespero. Eles saberem que ele estava ressuscitado e em plena atividade ali na região. 40 dias. Muita coisa. E quando ele foi assunto aos céus, centenas e centenas de pessoas assistiram à ida dele de volta ao reino eterno. Sendo recebido daquela nuvem, que lá dentro estava camuflado, um carro de rodas vivas, né? Descrito pela Pena Inspirada, pelo profeta Ezequiel, entre outros mais. Estava lá. E ele entra lá. E segundo a Pena Inspirada, aqueles que ressuscitaram com ele, no dia que ele ressuscitou, as primícias dos mortos estavam lá dentro. Todos ressuscitados para a vida eterna. Foi levado, estava ali, passou os 40 dias aqui em missão com ele, aqui na terra, e agora estavam ali dentro esperando ele chegar para poder ir embora. Isso foi assistido por centenas de pessoas. E ele cumpriu com a missão dele. Então ele apareceu a todos e a missão foi cumprida. E deixou a missão comigo e com você. No sexto tema, vão por todo mundo. A missão que ele deixou, tá vendo? Para mim e para você. É o que nós temos em Marcos 16, de 14 a 20. E, inclusive, quando ele mandou ir para todo mundo, ele destacou entre o verso 17 e o verso 18 do capítulo 16 do Evangelho de Marcos, algumas coisas muito curiosas. Primeiro, ele diz que os escolhidos que estariam envolvidos na missão do ID, eles falariam novas línguas. E isso manifestou de cara lá no Pentecostes, né? Se você pode contar ali, tem aproximadamente 19 nações que surgem ali, e aquela grande pregação que teve ali de Pedro, fazendo aquele sermão, ele e mais outros indivíduos foram posicionados um diante de cada caravana daquela. Ele falava no hebraico,
na língua normal que todos falavam, e diante daquelas nações ali, cada representante cristão falava na língua da caravana, e impressionou a caravana, porque eles falaram: puxa vida, como pode esses homens que são galileus, não tem nem estudo, não tem nada, tá falando a nossa língua, que nós nascemos de maneira tão perfeita? E isso aconteceu, e vai continuar acontecendo hoje nos nossos dias. Ninguém vai estar precisando fazer curso de novas línguas. Essa característica é uma característica da abertura da pregação do Evangelho para lançar a semente no chão, e vai ser uma característica para a colheita da grande seara do Senhor. Então, com a chuva serôdia, nós estaremos fazendo a mesma coisa, falando novas línguas e atraindo almas aos pés de Cristo. Outros sinais que se seguem aqui apresentando é que teremos imunidade contra qualquer tipo de veneno mortífero. Cobras, escorpiões, nada estará fazendo mal para nós. E nem se alguém der alguma coisa envenenada para que a gente tome, não vai fazer mal para nós. Está aqui relatado na descrição do desfecho do grande conflito. Durante essa última grande crise, estará acontecendo isso novamente. Paulo foi picado por uma serpente, por uma víbora, e ele não morreu. Então, isso que aconteceu no início da pregação do Evangelho vai se repetir. E outra coisa interessante: mãos com poder de cura. Estaremos curando as pessoas por onde nós passarmos e estivermos participando desse desfecho evangelístico da pregação do Evangelho. Estaremos curando as pessoas. E as pessoas, evidentemente, ao serem curadas, estarão automaticamente se agregando com muita disposição às fileiras de Cristo. Muito bacana, né, meus? O que desfecha aqui na pregação do Evangelho e que estará em muito breve acontecendo entre nós. O sétimo tema, o Deus homem. Olha o que temos aqui no Desejar a Todas as Nações, na página 632. Para aquele que crê, Cristo é a ressurreição e a vida. Em nosso Salvador, a vida que se perdeu por causa do pecado é restaurada, pois Jesus possui vida em si mesmo para concedê-la a quem Ele quiser. Está investido do direito de conceder a imortalidade. A vida que Ele entregou como ser humano, sumiu e concedeu à humanidade. Ó Senhor, muito obrigado por Tu ter se feito um de nós e por Tu ter vencido e garantido a nossa salvação. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Fortaleça a nossa fé, encha o nosso coração, Senhor, do poder da decisão e sabedoria para agirmos em tempo oportuno, para fazermos parte, com certeza, do desfecho da missão que Tu tem confiado a cada um de nós, para pregarmos o Evangelho a todo o povo, tribo e língua, ao mundo ao nosso redor. Que naquele grande dia, nós e os nossos lares, representados nessa oração, sejamos contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa, a Nova Jerusalém. Em nome de Jesus, Te pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém, Senhor. Anjos do